É sua. Pai do Senhor, tá dando para ouvir direito? Tá dando para. O áudio tá ok aí, tá? Pronto. Gente, perdoe o atraso. Eu cheguei de viagem agora há pouco, né? A gente chegou em Sobral agora há pouco. Eu tô num local improvisado aqui. E de vez em quando vocês vão ouvir um grito aí, porque os sobrinhos estão tudo junto aqui agora. Aí tá aquela bagunça, né? Eu agradeço a Deus aí pela vida do evangelista Diogo Guilherme, né? Nosso coordenador aí do Ceifa, coordenador do Estado, que nos confiou esse momento de hoje, né? Falar sobre esse assunto sobre métodos de interpretação é uma aula muito rica, muito proveitosa. Na verdade, aqui nós vamos ver algumas senhas, algumas chaves de interpretação que nos ajudam a ter uma compreensão muito mais ampla das Escrituras. Nos ajuda a mergulhar um pouco mais nas revelações e também naquilo que a própria literatura está expondo, né? Está expondo. Me foi passado aqui um script, eu tenho até que horas, meu coordenador? Eu falo muito e às vezes eu extrapolo aqui o horário, sabe? Nós temos uma hora de aula, é isso? Isso, 1 hora de aula, meu pastor, para dar tempo de você descansar um pouquinho, tá? Depois nós vimos para a sede hoje, né? Pronto, É hoje bem... já vamos nos encontrar lá, todo mundo, né? Se Deus quiser, né? Amém, com certeza. Pronto, obrigado pela informação, tio. Existe uma regra áurea, né? Dentro da hermenêutica, que é a escritura explicada pela escritura. Essa regra, ela garante com que não exista uma forçação de texto, como geralmente nós costumamos ver em pregações, em estudos e principalmente em diversas doutrinas, né? Para vocês que já estão aí dentro dessa vida acadêmica de estudo teológico, vocês vão ver muitas doutrinas e às vezes vai acontecer de se perguntarem como alguém extrai esse tipo de compreensão de um texto. É justamente a quebra desta regra áurea, que é a escritura é explicada pela escritura. Quando nós ainda éramos bem jovens, na nossa mocidade, os nossos líderes, o evangelista Diogo Guilherme foi um deles, nos ensinavam que não se pode fundamentar uma doutrina em cima de um versículo só. Não se pode fundamentar um ensinamento, uma ideia, em cima de um único versículo. Você vai forçar demais o texto e pode não ter tanta clareza. Na verdade, o que se pode extrair de um único versículo, sem que haja uma chancela dos demais? Quando alguém está ministrando uma palavra, ela vai, dentro daquilo que ela já tem, dentro das informações que ela já possui, ela vai trazer uma interpretação daquele texto. Por quê? Porque ela está embasada dentro de outros textos que corroboram com aquele versículo que ela está transmitindo, né? Anotem isso aqui. A regra áurea da interpretação bíblica é essa. A escritura é explicada pela escritura. Qual é a nossa missão?
É simplesmente pesquisar. Pesquisar. O estudo da Bíblia, ele é um estudo todo voltado para pesquisa, para nós examinarmos. É por isso que Jesus disse, olha, examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando nós examinamos a Escritura, nós temos um embasamento muito maior para corroborar. Imagine que você está com um versículo, cria-se uma ideia. Eu não sei se alguém aqui da CCB, mas uma regra clássica aqui, a questão do véu, né? Existe um texto falando acerca do véu, e esse texto na CCB é doutrina, que a mulher ela deve usar o véu na igreja, certo? Isso porque os textos anteriores e posteriores, eles são completamente ignorados, certo? Então, eu não preciso de uma interpretação particular, eu não preciso de alguém que me diga o que é que a Bíblia está dizendo. Nós já temos a própria palavra se explicando. Qual é a nossa missão? Pesquisar. Segunda de Pedro, no capítulo 1, verso 20, diz assim, olha, a Bíblia, ela não é a Escritura, né? A gente fala a Bíblia, mas é a Escritura. Ela não tem uma particular interpretação, certo? E aqui parece meio paradoxal essa afirmativa. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia ela tem uma interpretação particular. E qual é a interpretação particular? É a interpretação da própria Bíblia. A Bíblia ela não tem interpretações particulares. Como, por exemplo, uma pessoa tem uma interpretação, outra pessoa tem outra interpretação, outra pessoa tem outra interpretação. Mas ela, sim, é um livro de uma interpretação particular. E essa interpretação cabe-se à própria Escritura através da revelação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos direciona as revelações que estão contidas dentro das Sagradas Letras, né? Outras regras, essa aqui, você vai colocar isso aí como regra geral, a regra áurea, regra máxima, certo? Mas existem outras regras de interpretação, certo? Uma delas é a primeira, certo? Que as palavras devem ser tomadas sempre que possível em seu sentido usual e comum, dentro daquilo que você conhece, tá certo? Dentro daquilo que você conhece. Aqui na apostila diz, qualquer pessoa que se propõe a escrever um texto tem um objetivo básico que é compreensão por parte do receptor. Nesse sentido, pressupõe-se que os escritores da Bíblia utilizaram as palavras usuais e comuns dentro dos seus contextos históricos, certo? Essa primeira regra aqui, ela é uma regra muito simples. Procure entender as palavras dentro do seu sentido comum e usual da época, certo? Da época. Se lembre que hoje existem palavras que são tidas como polissêmicas. Por exemplo, olha, manga, certo? Vamos dizer que eu estava aqui, eu tenho um vício de ficar mordendo a manga, chupando a manga da camisa aqui, né? Tem alguém que tem aquele vício, né? E a pessoa diz assim, eu estava sentado na janela, estava chupando a manga e acabei aqui cochilando. Então, uma outra pessoa, o que ela vai entender? Que a pessoa estava chupando uma manga, uma fruta, certo? Mas dentro do seu sentido usual, o texto e o contexto, ele vai trazer a revelação completa do texto apresentado, né? Ou do texto lido, tá certo? Então, primeira regra, depois da regra máxima, tome as palavras dentro do seu sentido usual, sempre que possível, certo? Se está falando de faca, é uma faca. Se está falando de uma pedra, é uma pedra. Se está falando de uma janela, é uma janela. Nós temos uma grande questão, é muito bom falar sobre isso. Por exemplo, eu vou lançar aqui uma pergunta que eu gosto muito de interação. Quando a Bíblia fala que o galo cantou quando Pedro negou, para vocês, qual era esse galo? Ou o que era esse galo? Era um pássaro? Alguém pode dar uma opinião aí, algum palpite particular?
Alguém levantou a mão aí. Fique à vontade, tá, gente? Eu gosto muito de participação. Fala aí, Madaiana, qual a sua opinião? Paz do Senhor a todos. Não sei se estão me ouvindo, a internet aqui é um pouco ruim. Tá dando para ouvir perfeitamente. Pronto. Quando se trata desse galo, no sentido, nos nossos dias, né, seria um galo de verdade, um galo de galinha, né? Um animal, né? Sentido, isso, o animal, pronto. Mas no sentido bíblico seria uma trombeta, tinha um tipo de trombeta, um tipo de som que eles usavam para troca de guardas, né? Muito bom. Amém. Muito bom. Uns dizem que era um galo, outros diziam que era um toque específico, e outros diziam que era um instrumento, que era o som era uma trombeta, era um tipo de trombeta, certo? Quando se faz uma pesquisa, quando se faz um estudo mais aprofundado, que aqui, para isso que existe a hermenêutica, certo? Para isso que existem os métodos de estudo, para você saber o sentido usual da época, tá certo? O toque do galo era um toque específico de troca de guarda, ou era um instrumento que se tocava, ou era um animal, certo? Eu nem entro nessas discussões porque são tão simples, né? Não ferem absolutamente nada. Porém, existem coisas que comprometem, né? Por isso que nós precisamos ter essa questão aqui, tá certo? Então, qual é a segunda regra? Sempre tome, aliás, a primeira regra, nós estamos nela ainda, né? Sempre tome as palavras no seu sentido usual e comum, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser complementar, tá certo? Fiquem à vontade, tá bom? A segunda regra é: as palavras devem ser tomadas no sentido que indica o conjunto da frase, certo? Então, como existem palavras de uma palavra só, que tem vários significados, nós precisamos ter todo o sentido da frase, o complemento da frase, para que a gente possa entender o que é que significa. Olha, o exemplo que a apostila dá aqui é muito bom, tá certo? Muito bom. Esse exemplo aqui dava uma discussão gigantesca, certo? Viu? Professor Diogo Guilherme, coordenador, esse assunto aqui é extraordinário. Olha, fé significa normalmente confiança, entretanto, assume outro significado em contexto diferente. Por exemplo, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Gálatas 1, 23, né? A palavra fé assume o significado de evangelho, certo? A nossa compreensão de fé, ela é constantemente muito voltada para aquilo que a Bíblia diz em Efésios, certo? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, certeza das coisas que se espera. Mas dentro de alguns contextos, certo? Por isso que existe calvinismo, arminianismo, existe todo tipo de interpretação, porque faz-se uma mistura tão grande de que fé está sendo tratada ali, que acaba se perdendo, certo? Porque em muitos casos a Bíblia fala de fé, fala de mensagem, evangelho, crença, tá certo? Como Paulo dizia, a fé que nós professamos, a fé que nós pregamos, certo? É comum, as pessoas até usam isso no sentido usual, comum, né? Qual é a tua fé? Que fé você professa, certo? Então, a fé, ela vai muito mais além do que uma questão de confiança ou de uma certeza que está dentro, né, intrínseca. Então, a fé, ela é um evangelho, a fé ela é uma palavra, a fé é uma mensagem, certo? E aí nós vamos entender que nem sempre a fé está sendo direcionada para aquilo que a gente comumente entende, né? Então, veja o conjunto da frase e você terá uma boa interpretação, tá certo? A terceira regra é: as palavras e expressões devem ser lidas no sentido indicado no contexto, ou seja, os versículos que precedem e seguem o texto em questão. Muito parecida com a primeira, certo?
A análise isolada de textos leva normalmente a interpretações muito equivocadas, como, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você pegar essa parte, posso todas as coisas, se você isola texto e contexto, não interpretando todo o conteúdo, o que é que você vai entender? Que você pode fazer o que você quiser, certo? Que você tem direito, não, eu posso andar por cima das águas, eu posso pular de um prédio e os anjos vêm me segurar, né? Então, não é exatamente por aí. O que é que Paulo está dizendo dentro do contexto? Sei passar coisas boas, sei passar coisas ruins. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo fala de uma vida diária, uma vida cotidiana, de uma vida prática, certo? Esses dias, domingo agora, eu estava ministrando na igreja, Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus disse assim, olha, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Se nós pegarmos esse texto e isolarmos o contexto, nós vamos entender que o cristão precisa ser perfeito igual a Deus. E como é que a gente consegue isso? Sermos perfeitos igual a Deus? Jamais, jamais, certo? Então, quando se pega o contexto, você vai entender que Cristo Jesus estava falando daquilo que nós somos em essência, a imagem e semelhança de Deus. Porque ele fala do amor, ele fala do perdão, ali é o Sermão do Monte sendo exposto, e no final do capítulo 5 ele vai dizer, olha, posso ser de perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Então, a interpretação, essas regras básicas, elas são tão importantes para que a gente não force texto, não puxe coisas que o texto não está dizendo, certo? Nem o texto ele é isolado completamente, certo? Nem o texto ele é isolado completamente. Sempre há uma estrutura de mensagem por trás, tá bom? Quarta regra, se alguém quiser fazer alguma pergunta, certo? Se alguém quiser complementar, fiquem à vontade. Eu gosto muito de participação na hora da aula. A quarta regra, o objetivo com que foi escrito o livro ou passagem deve ser levado em conta, certo? Ou seja, além do contexto linguístico, é necessário considerar o histórico e o situacional. Aqui também, o evangelista Diogo, vi sua mão levantada. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu me lembrei certo. de um pregador, acho que foi nos Estados Unidos, ele estava pegando uma cobra, uma serpente venenosa. E ele estava pregando que Deus era Deus que ia livrar ele, que o mal não ia pegar nele, que aquela cobra, né, a figura do mal, e ele com aquela serpente na mão. E, de repente, a serpente ficou bem no pescoço dele. Acabou, coitado, falecendo. O pastor que estava pregando sobre essa... Né, tudo posso, né? Nem tudo ele podia, né? Aquela coisa, nem tudo eu posso, realmente é tudo eu posso. Né? Eu me recordo também de uma situação que aconteceu na Coreia do Sul. Alguns jovens queriam ir para uma vigília e existia uma ilha que, quando a maré enchia, ela fechava as passagens, certo? E a igreja ela tinha que passar antes que a maré subisse. Foi o que aconteceu? 3 jovens se atrasaram para a vigília. Chegaram lá, a maré já estava alta. Foi o que elas fizeram? Pedro andou sobre as águas, nós podemos também. Jesus disse que no nome dele nós poderíamos fazer tudo. Foi o que aconteceu? Elas foram tentar andar sobre as águas, a enchente pegou elas, né, e elas morreram. Isso é uma história, é um fato verídico, como o evangelista Diogo Guilherme apresentou aí, certo? Então, nem tudo eu posso tudo eu posso, tem que ver o contexto, né? Eu acho que nós vamos falar sobre isso aqui, né? A minha memória ela é um pouco traíra comigo. Mas o Salmo 23, ele é um salmo muito conhecido, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é o uso comum do salmo.
Porém, no original hebraico, né, ele fala a seguinte frase: o Senhor é meu pastor, não me faltará. O termo em hebraico me fugiu agora a memória. Mas não é em relação a nada, é em relação a não me faltará. Ele está dizendo, Deus não faltará comigo. Era isso que Davi estava dizendo. Não é o fato de nada me faltará, não vai me faltar nada. E às vezes falta, né? E é onde Deus mais trabalha com a gente, é quando faltam as coisas, não é quando tem, né? É quando as coisas estão faltando. Então, os irmãos estão compreendendo, né? Nós estamos usando aqui vários exemplos, né? Mas a gente vai compreendendo com mais clareza as outras coisas, tá bom? Essa quarta regra aqui, olha, o objetivo que foi escrito o livro, a passagem deve ser levada em conta, tá certo? Ou seja, além do contexto linguístico, é necessário considerar o histórico e o situacional. E aqui eu trago o que aconteceu ali quando Josué cercou ali Jericó e a Bíblia diz que o sol parou, né? Acreditem se quiserem, existem pessoas que ainda sustentam a ideia de que realmente o sol foi quem parou, certo? Sendo que o que nós aprendemos aí na física, né? Que a Terra, ela gira em torno do Sol, certo? A Terra gira em torno do sistema solar, todos os planetas, eles rodam num sistema de rotação e translação. A Terra gira em torno do seu próprio eixo e também os planetas giram em torno do Sol. Milimetricamente na distância exata. Se fosse um pouco mais próximo, queimaríamos, né? Acho que nós já chegamos mais perto do Sol esses dias, que o negócio até é quente, né? Se fosse um pouco mais distante, todos morreríamos congelados. Então, mas existem gente, não, mas a Bíblia diz que até foi o Sol que parou, então era o Sol que rodava. Então, irmãos, se não levarmos em conta a questão linguística, o conhecimento da época, certo? Existem muitas coisas na Bíblia que a gente vai criar questões pesadas, certo? Existem muitas informações que são bastante assertivas. Quando o livro, escute isso aqui, quando você está lendo o livro, você tem o quê? Pentateuco, você tem os livros históricos, você tem os livros poéticos, você tem os profetas menores, você tem os profetas maiores. Cada um desses livros, eles têm um direcionamento. Um livro histórico, o que é um livro histórico? Qual é a finalidade do livro histórico? Narrar a história, certo? Narrar a história. Então, ali o que está em ênfase? A história. Não existe livros, nem todos os livros da Bíblia vão trazer detalhes científicos, né? Não há. E a ciência também não vai confrontá-los em hipótese alguma. Porém, existem coisas que nós devemos levar em consideração, como nesse caso que eu citei para vocês. Vejam a questão de situação, vejam a questão histórica, considerem a língua antiga, o hebraico, certo? Que é a língua antiga que foi escrito no Antigo Testamento. Nem todas as palavras têm o mesmo sentido da nossa, os significados. Jesus chegou para uma mulher cananeia e disse assim, que não era lícito dar aos cachorrinhos o que se dava, o que era de direito dos filhos. Se eu dissesse para você que Jesus não estava sendo grosseiro com ela, você sabia o que era a expressão cachorrinho? Era um cachorro de casa, um cachorro doméstico. Era uma expressão da época de carinho, certo? Por incrível que pareça. E as pessoas às vezes gostam muito de pesar a questão, né? Quando os discípulos dizem assim, você dispensa essa mulher, né? Manda ela ir para casa. Ali também, né, foi outra expressão de carinho. O que é que os discípulos diziam? Essa mulher clama, 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 e até agora não foi atendida, né? Eles vão lá interceder por ela. Então, existem muitas questões que têm que ser avaliadas. Aí você vai ver a situação, você vai ver a questão histórica, você vai ver a linguística da época, e aí você vai ter uma riqueza de interpretação. Estamos nos entendendo? Eu estou sendo claro com vocês? Alguém tem alguma dúvida? Viu, gente?
Eu acho muito bom dar aula e eu gosto mais é presencial. Eu acho aula online, e apesar de sempre dar aula online, mas a aula presencial a gente tem mais participação, né? A quinta regra, vamos lá. As passagens paralelas devem ser consultadas. O que são passagens paralelas? Essa regra ela é importante para ajudar a reforçar determinados ensinamentos, aclará-lo, que é esclarecê-lo, e também refutá-los. Aqui nós temos exemplos de Gálatas, né, que Paulo diz assim: trago no meu corpo as marcas de Jesus, certo? Não eram as mesmas que estavam em Jesus, certo? Isso aí é uma força de expressão que Paulo estava usando, certo? Aqui está passando um carro de som agora, o barulho está grande. Em Gálatas, em 2 Coríntios 4:10, diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ou seja, elas se relacionam com seu intenso sofrimento por causa do evangelho. E aqui nós vemos os paralelos de ideias em Gálatas e Romanos, Mateus e 1 de Pedro, e tem os paralelos de ensino gerais. Esses paralelos são importantes, certo? Se você tiver uma Bíblia de concordância, ou então uma concordância, seja ela temática, seja ela uma concordância da que for, que tem muitos tipos de concordância, você vai conseguir gerar esse paralelo de texto. Para quê? Para interpretar o que, no momento, o escritor estava dizendo. Pode ser uma força de expressão, certo? Pode ser uma força de expressão, um ditado popular, um ditado da época, certo? Que para chegar até nós, se não fosse a pessoa do Espírito Santo, jamais teríamos condição de entendê-las tão plenamente como entendemos hoje, né? Essas são as regras de interpretação. Existem outras? Existem muitas. Porém, acredito que, para não ficar tão exaustivo, um assunto só, essas aqui são as fundamentais, certo? Essas aqui são as fundamentais. Essa última que nós lemos, ela é muito parecida com a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Eu sou muito na questão de conhecimento, na questão de estudo. Eu não gosto muito de literaturas que são exaustivas quanto à interpretação. Eu gosto muito do que a Bíblia diz. Se houver um embasamento bíblico, para mim está perfeito. Mas a pessoa for, mas fulano diz assim, ciclano diz assim, beltrano diz assim. Eu fico um pouco assim, duvidoso. Eu gosto do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Se um texto está falando uma coisa e a Bíblia vem com outro texto e corrobora com aquilo, está perfeito, né? Porque tem muita gente que interpreta de várias maneiras, tá bom? Agora, dentro também desses métodos de interpretação, nós temos os recursos. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que tinha alguém com o microfone ligado lá, pastor Josué. Pois não. Me diga aí alguma. Eu tenho assim um pouco de dificuldade nessa questão e por isso eu estou perguntando, sabe? A diferença entre hermenêutica e exegese. Perfeito, perfeito. A hermenêutica e a exegese, elas são ferramentas muito parecidas, tá certo? Uma, que é a hermenêutica, ela vai te dar o sentido de interpretação do texto ou versículo, no sentido geral, no conjunto da frase, certo? A hermenêutica, ela vai te dar a interpretação dentro do sentido no conjunto da frase, tá certo? É como se você estivesse interpretando a frase em si. Pode ser que ela tenha uma interpretação de palavras individualmente? Sim, mas isso já cabe à exegese, tá certo? A exegese, ela já é uma questão muito parecida já com a extração etimológica da palavra, tá certo? Os originais, você vai ver dentro do
do real sentido da palavra especificamente. Pode também haver frases? Pode. Só que a hermenêutica, ela é uma, vamos entender o seguinte, a hermenêutica, ela é uma interpretação que você tem, certo? À primeira vista, certo? É o que você faz à primeira vista. Quando se tem as regras, as chaves básicas para fazer a interpretação. Já a exegese, não. É aquilo que realmente o texto está dizendo, tá bom? É aquilo que realmente o texto está dizendo, sem tirar nem pôr. É como se... É a predominância literária do texto, tá certo? É exegese. A gente está extraindo ali, tá tirando o sumo. É como quem aperta uma uva e o suco da uva derrama, tá certo? Ali é uma extração exegética, tá certo? Aí você pode fazer um picolé de uva? Pode. Então isso aí é hermenêutica, é uma interpretação que você tira, um sentido que você tira. Não, eu entendi aquilo para mim, aquilo ali falou comigo dessa forma e tal, certo? A Bíblia, ela não tem só esse sentido literal, não. A Bíblia tem o sentido espiritual, né? A Bíblia tem um sentido profético e outras coisas. Aí a gente vai estudando, vai aprendendo e vai vendo, né? O que seria das mensagens temáticas, o que seria das pregações com aquela conotação mais avivalística, né? Mais profética, se não fosse a hermenêutica, tá certo? É uma interpretação. É fiel, é fidedigna? Pode ser que sim, tá certo? Mas ela também tem uma interpretação mais particular, tá certo? Uma interpretação mais particular, sem... Lembre-se, ambas, nenhuma pode ferir o sentido real do texto, tá certo? O sentido real do texto. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para a hermenêutica para você, porque a exegese ela já deve ter ficado um pouco mais clara, mas para a hermenêutica é como se alguém estivesse passando por uma situação, você extrai o que ela está enfrentando na situação e aquilo ali você tira para você, uma interpretação que você tira para você e você pode aplicá-la também, tá certo? Conseguir explicar, não é tão simples, tá? Não é tão simples de explicar, mas é nesse sentido aí, tá? A exegese, ela vai um pouco mais profundo, trazendo o entendimento real, certo? Original, etimológico da palavra. Já a hermenêutica, não. A hermenêutica é uma interpretação do conjunto da frase, podendo ter essa característica mais pessoal, tá certo? De uma interpretação para si mesmo ou para aplicá-la aos demais. Amém? Amém, pastor. Pensa. Deu para compreender alguma coisa? Sabe o que é que eu falo sempre para o pessoal? Eu digo assim, olha, se tem coisas que a gente não tem dificuldade para entender em determinado momento, a gente vai mastigando, até conseguir digerir, né? Porque tem informações que são bem complexas mesmo. Tá bom? Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer trazer alguma... Pastor Josué, é interessante, né? Porque nós somos pessoas do futuro. E nós estamos resgatando algo do passado para trazer para o presente. É igualmente o passado querendo explicar algo para o futuro dentro de uma linguagem complexa. Exatamente. E aquela questão É descodificar, né? É descodificar aquilo que foi falado no passado para o presente, né? Exatamente, né? Imagine você, no passado, ver um avião, ver um carro, como nós hoje, se eu falar carro, todo mundo, você vê um carro. Mas imagine aí um profeta do Antigo Testamento falar sobre um carro, luzes, como fogo, né? Para eles não é... Né? É coisa de outro mundo, né? É coisa de outro mundo, né? Nós vamos dizer, é um OVNI. É um OVNI. Um exemplo aqui clássico, né? Paulo, ele diz assim, acho que é Coríntios capítulo 12, 2 de Coríntios, capítulo 12, ele diz assim, olha, não vou me gloriar, mas passarei as revelações e visões do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, foi até o terceiro céu e lá viu coisas inefáveis. Que expressão é essa de Paulo? Paulo estava falando de uma visão que ele não tinha como descodificar dentro da nossa compreensão humana.
que é que ele estava dizendo? Aquilo que eu vi, eu não tenho como passar para vocês. Mas é glorioso demais. É grandioso demais. É mais do que a minha compreensão humana pode captar. Então, ele usa o termo inefável, certo? Então, são coisas que João viu o futuro, João viu as coisas que iriam acontecer, João vai descrevendo ali dentro da compreensão dele. Como Jesus apresentava o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a um homem que foi plantar, um semeador que saiu a semear, e aí ele vai começando a descodificar, para que a gente compreenda melhor, certo? Então é através desses elementos que a gente começa a ter melhor compreensão das coisas. Porém, nesse caso específico de Paulo, Paulo não consegue falar. Paulo não consegue descrever. Ele não via nada nessa terra que ele pudesse dizer, ó, isso é parecido com isso, certo? Então, é algo grandiosíssimo. Mas, com relação às coisas que passaram, cabe a nós, né, o grande desafio de revelar, trazer a revelação dessas coisas, certo? Falando aqui dos recursos literários, aqui a gente tem um português, aqui, já foi tratado aqui o pregue, mais pregue em português, já foi dada essa aula, já tivemos esse módulo. Aqui existem algumas coisas importantes aqui com relação ao português, né? Regras de interpretação, algumas ferramentas de interpretação, por exemplo, a símile, né? Que é a mesma comparação. O português ainda não, viu? Esse módulo ainda vai ter ainda. Essa apostila é muito boa, muito boa. Ó, expressões utilizadas tal como... expressões utilizadas, ó, como, tal como ou igual a. Elas dão a ideia de que coisas parecidas estão sendo comparadas, certo? É como, vamos dizer assim, o trigo é parecido com o joio, a planta do trigo é parecida com o joio, tal como, certo? Esse recurso literário é chamado de símile, comparação, é uma símile, certo? Existe o outro, contraste, que é o oposto da comparação, que a gente usa termos como mais. Quando você vê dentro do texto mais, ou, de outra forma, entretanto, aí tem porém, né? Você vai ver que ali está trazendo um contraste, que são o oposto de comparações. Esse celular, ele é muito bom, mas o tablet, ele é melhor. Então, a gente está trazendo uma comparação de uma coisa para outra, certo? Em algum momento, eles vão entrar em um contraste. Existem recursos que são as repetições, que é o uso repetido das palavras, de frases ou orações, que reforça a ideia dando ênfase, certo? O intercâmbio, ele existe hoje também esse recurso é muito atualizado, tá? Que é chamado de interlink, que é o mesmo intercâmbio, que é o tipo especial de repetição em que o que se altera é repetido. O nascimento de João Batista e de Jesus aqui no capítulo 1 e no capítulo 2. É uma ligação, certo? É um intercâmbio que se faz de mesmos textos, certo? Dentro de um livro só. Dentro de um livro ou dentro de outros livros também. Existe a gradação, que ocorre em passagens em que se repete o uso de termos mais ou menos iguais. Nós temos aqui do ETAD de 1989, assim diz o Senhor, por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo, certo? Essa questão de gradação é quando a passagem ela se repete de forma parecida, porém, existe aquela conotação de gradação. Existe a continuação, que é a prolongação da apresentação de um tema em particular. Existe o clímax. O clímax é a chegada de um ponto de interesse máximo numa narrativa, certo? Isso aqui a gente usa muito em pregações, né? Para quem quer pregar, o clímax é uma ferramenta que se usa para dar ênfase na mensagem, tá certo? Ou ênfase em um determinado ponto, tá? Existe o ponto decisivo. Relaciona-se com o clímax
mas refere-se mais às passagens didáticas do que as narrativas históricas. O exemplo aqui é o livro de Gálatas. Várias são as subdivisões, o ponto decisivo dele é para a liberdade, foi que Cristo nos chamou, nos libertou. Existe a particularização, eu vou correr aqui para a gente ganhar tempo, que é o pensamento de parte do geral para o particular, certo? Essa particularização é o pensamento que se expõe de forma geral, porém também ele é extraído de forma particular. Existe a generalização, que é o pensamento que parte do particular para o geral. Particularização vem do geral para o particular, generalização vem do particular para o geral. São os opostos, né? E existe a causa. Que é a causa? A causa é o princípio que parte para o efeito, certo? O princípio da causa parte da causa para o efeito. Substância, que é o inverso da causa, parte do efeito para a causa. A palavra-chave que é sempre mais utilizada é o porquê. Instrumentação envolve os meios, artifícios ou instrumentos para que algo aconteça. Através de ou por são palavras-chave. Explanação é a parte que esclarece, analisa, explica. Preparação, introdução preliminar. Sumarização, condensação das informações. Você pega todo aquele aparato. Nós estamos fazendo isso aqui agora. Existe todo um aparato de informações, a gente está condensando, a gente está trazendo de uma forma mais condensada, certo? Existe a interrogação, todos sabem, né? A interrogação mais sempre aparece no texto, trazendo um questionamento, em seguida, uma resposta. Harmonia, unidade de coerência entre as partes. A escritura, em geral, é sempre harmônica, né? Existe a principialidade, ideia principal apoiada pelas secundárias, como no caso, as parábolas, certo? Radiação, tudo se dirige para um ponto em comum. É como mais ou menos uma bifurcação, não, uma bifurcação não, como é que eu posso dizer? Não é uma bifurcação no sentido inverso, né? Agora, vamos lá. Figuras de linguagem. Gente, dentro das regras de interpretação, dentro dos métodos de interpretação, as figuras de linguagem, elas são muito importantes, certo? Para se entender o que o texto está dizendo. Essa parte do português, ela já é um pouco mais complicada. Precisa? Claro que sim. Para você entender o que o texto está dizendo. Porém, as figuras de linguagem são importantíssimas. Temos aqui, em primeiro lugar, a metáfora, né? A metáfora é a alteração do sentido de uma palavra ou expressão quando entre o sentido que o termo tem e o que ele adquire existe uma intersecção, certo? Todos sabemos o que é uma metáfora, né? A metáfora, ela é uma comparação, tá? Você vai falar no sentido metafórico. Você está ali, você aplica uma palavra ou uma frase que ela vai trazer uma explicação mais ilustrativa de alguma coisa, certo? Falando metaforicamente, ela pode ser também quando alguém quer trazer uma mensagem direta, tá certo? Traz dentro do sentido metafórico. Jesus usou muito isso. A metonímia é a alteração do sentido de uma palavra ou expressão quando entre o sentido que o termo tem e o que ele adquire, existe uma relação de inclusão de aplicação. Sinédoque. Tem um carro de som aqui, meu irmão, que está me incomodando demais. Propaganda demais nessa rua, viu? Sinédoque. Toma parte pelo todo ou todo pela parte. Isso aqui é muito usado também. O plural pelo singular, o gênero pela espécie ou vice-versa. É comum você encontrar na Bíblia a expressão homem, dando o sentido de humanidade, não da parte
sexual, biológica, certo? O sentido da palavra homem está mais referindo-se à humanidade do que à questão biológica, certo? Isso aqui é uma sinédoque. Existe a hipérbole, que é uma afirmação exagerada. Alguém diz assim, eu estou morrendo de fome, né? A pessoa está usando um texto muito clássico de hipérbole foi o texto de Esaú, quando chega para Jacó, e ele diz assim, me dá um pouco desse ensopado de lentilhas, eu estou morrendo de fome. Então, ali ele está usando uma hipérbole, certo? Existe a ironia é o recurso que se afirma alguma coisa que, na realidade, se não quer negar. A gente conhece muito isso aí como indireta, né? Uma mensagem irônica. Quer afirmar alguma coisa, porém, não quer deixar tão transparente. Aí vai trazer de forma irônica. Existe a prosopopeia, que é a personificação de coisas ou de seres irracionais. Vocês todos têm aqui, dentro da apostila, os exemplos bíblicos. Tem 1 de Pedro, tem Isaías 5:12. A prosopopeia é a personificação de coisas ou de seres irracionais, dando personalidade, certo? Existe o antropomorfismo, linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas. Eu não sei se aqui ele vai falar sobre antropopatia também. Deixa eu dar uma olhada aqui bem rápido. Não. Existem duas expressões muito comuns na teologia para que você entenda alguns textos, certo? Por exemplo, eu vou lançar um desafio aqui para vocês agora, para que vocês entendam o que essa figura de linguagem aqui está dizendo. Naquele texto, quando Deus decidiu trazer o dilúvio, ele diz, eu me arrependo de ter feito o homem. Deus se arrepende? Eu deixo essa pergunta aqui para vocês. Alguém quer responder ela? Deus se arrepende? Deus se entristece? Alguém quer falar? Eu vou deixar essa resposta aí para os meninos aí, para os meninos. Eu não estou conseguindo ouvir o senhor. Você está me ouvindo, não? Está baixo o seu microfone. Dê uma aumentada no volume aí. Está ouvindo agora? Pronto, melhorou. Pronto. Eu vou deixar a resposta aí para os meninos, essa aí. Vou deixar para eles responderem. A Raíssa aí, ó. A Raíssa está bem atenta, a Raíssa. O Francileudo, né? A Patrícia, o Paulo. Deus se entristece? Deus se arrepende? Vamos lá, é uma pergunta bem básica. Pronto, aí tem que ir na etimologia da palavra, né? Mas isso aqui é tão bom, isso aqui vai ser tão esclarecedor para vocês, certo? Essa expressão antropomorfismo, ela vem de duas palavras de raiz grega, né? Antropos vem de homem e morfismo vem de forma. A expressão morfologia ou morfológica vem de forma. Antropo e morfo, que é forma humana. Por exemplo, as mãos de Deus, os olhos de Deus, os pés de Deus. Os seus pés são como latão reluzente e tal, certo? Isso é o autor. Quem já viu Deus? Ninguém. Dos seres humanos da Terra, o que viu foi Adão, né? Como é que a gente vai falar que Deus tem mão, Deus tem pé? Mas a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, certo? Isso aqui é uma coisa que deixa o juiz da gente bem doido, né? Pastor, e Moisés, ele não viu as costas de Deus, não? Foi... Olha aí, que coisa interessante, hein? Qual é a regra de interpretação áurea? A Bíblia explica a própria Bíblia.
A gente precisa ter recursos para poder saber a interpretação. Agora, existe outra expressão que é chamada de antropopatismo ou antropopatia. Aqui não está na revista, não está na apostila. O antropopatismo ou antropomorfismo, antropopatia, fala de atribuir a Deus sentimentos humanos, certo? Vem de antropopatia, vem de psique, né? Vem de mente. Deus se entristece, Deus se alegra, Deus se arrepende, certo? E aí, essa pergunta, vamos ficar sem a resposta ou vamos deixar para o universitário evangelista Diogo Guilherme responder? Nosso professor, nosso coordenador. Ninguém vai arriscar? Vamos lá. Gente, Deus, ele tem um atributo incomunicável, certo? Um atributo incomunicável chamado imutabilidade. Deus é imutável. Deus não se arrepende, Deus não se entristece, porque Deus, em essência, ele é o que é. Deus é amor, Deus é alegria, certo? Deus jamais iria se arrepender. Então, qual é a chave de interpretação que nós temos aqui? O antropopatismo, quando o escritor quis atribuir a Deus um sentimento humano, certo? Quando o escritor quis atribuir a Deus o sentimento humano. Para quê? Para que houvesse um direcionamento dentro daquilo que Deus estava executando, certo? Não que Deus havia se arrependido, certo? Então, a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma mão levantou aí. Fique à vontade. O Antônio Alves. Fique à vontade, Antônio. Pode falar. Será que foi sem querer? Tem que ligar O microfone dele está desligado. O microfone está desligado. Ligue aí, evangelista Diogo. O senhor está comandando aí a transmissão? Eu vou aqui ligar aqui. Eu vou ligar, calma aí. Liguei o microfone dele. Eu estou ainda aprendendo, eu sou ainda meio leigo ainda no Meet. Jesus da minha alma. Virgem Maria. Pastor, enquanto ele está tentando aí, o irmão Antônio ainda está ainda bem aprendendo, igual eu. Me deu aquela curiosidade de perguntar ao senhor. Então, Deus não tem sentimento? Vem agora no meu pensamento o comportamento dos anjos, quando Deus deu uma ordem para eles exterminar Sodoma e Gomorra, como outros casos. Parece que os anjos se percebe que foi dada uma ordem, eles não teve nenhuma emoção positiva ou negativa com relação, vai matar, matou mesmo, né? Como os soldados que eles exterminou. Então, a mesma coisa, Deus ele tem sentimento ou não? Deus, ele não tem sentimentos. Deus tem emoções. Certo? Sentimento é humano. Deus não é homem. Certo? Tudo que Deus faz, se você olhar para a Bíblia e ver todas as execuções de juízos de Deus, elas estão voltadas ao seu caráter, ao seu atributo chamado justiça. Certo? Quando a sua palavra ela é colocada em questão,
Deus, ele tem o seu atributo justiça. E ele executa quando ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quiser. A gente tem uma passagem muito clara quanto a isso, do que aconteceu com Belsazar, né? Que Deus foi lá, escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, pesado foste na balança, achado foste em falta, contado foram os teus dias, e o teu reino foi entregue aos medos e aos persas. O que Deus estava fazendo ali? A iniquidade do rei Belsazar chegou ao máximo do limite do juízo de Deus. E Deus decidiu, na vida de Belsazar, exercer seu juízo. Lembre-se que quando Deus queria executar uma nação, sempre ele permitia que essa nação se levantasse contra a nação de Israel, para que o peso do seu juízo chegasse e ele pudesse exercer juízo sobre eles. Então, dentro desses exercícios de juízo, Deus ele não estava esboçando sentimento, mas justiça. Deus estava aplicando a sua justiça. O Montonho já está com o áudio ligado, hein, Montonho? Montonho Alves. Acho que ele ligou já, ele conseguiu ligar o áudio dele. Pode falar, Montonho, seu áudio está ligado. Pode falar. Abaixo. Eu não estou conseguindo ouvi-lo. O seu áudio está... Seu som está baixo, seu somzinho. Ele ligou o áudio, mas está com o áudio dele está baixo. Aumente o volume do seu áudio, Montonho. É só você pegar, se for do celular, é só aumentar o volume do seu celular. Aí dá certo. Deu certo? O irmão Antônio podia escrever aí no chat, para a gente saber qual é o questionamento do irmão. Eu queria tanto ouvi-lo. Eu não estou conseguindo. Eu acredito que seja alguma coisa na configuração do celular, né? Então fique à vontade. Faça seus... Pronto, vamos continuar. Irmão Antônio, eu não estou conseguindo ouvir o senhor. Deve ter algum problema na configuração do celular, certo? Continuando aqui, nós temos o enigma, que é a descrição obscura, né, ambígua de uma coisa para que seja difícil, né? A alegoria, que é a exposição de um pensamento sob forma figurada. A gente vê muito isso em Apocalipse, muitas figuras alegóricas, certo? Eu sempre digo, se você tem um texto muito alegórico, geralmente esse texto, ele foge bastante da interpretação literal, certo? Ele precisa muito desse recurso da interpretação alegórica, certo? Existem os símbolos, que é o emprego de um objeto material que evoca uma ideia espiritual moral, como a Santa Ceia. Nós temos o pão, nós temos o vinho, né? O tipo, certo? O tipo é a representação de pessoa ou transação futura na esfera espiritual religiosa. Vou explicar para vocês aqui uma questão sobre tipo e antitipo, certo? A Santa Ceia, o vinho é o tipo do sangue de Cristo. Cristo é o antitipo, certo? O sangue de Cristo é o antitipo, certo? O tipo é aquilo que vai representar o antitipo. Toda a Bíblia Sagrada, ela gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Cristo Jesus, ele é o antitipo, ele é tudo aquilo que vai ter os tipos. José é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo, tudo aquilo que se pode extrair uma lição espiritual ou moral, representando, trazendo algo sobre a figura de Cristo, ele é um tipo. Também conhecido como uma analogia, certo? Também chamado de analogia. Existe a famosa parábola, certo? E aqui vocês querendo anotar o que eu vou dizer agora, é muito importante, certo? Parábola é uma narrativa de acontecimento real ou imaginário. Lembrando que
Não se fundamenta doutrinas, ensinamentos em cima de parábolas. O que é uma parábola? É uma linguagem metafórica. Ela é uma linguagem simbólica, tá certo? Existem verdades que estão sendo trazidas através daquilo ali, só que não se pode fundamentar uma doutrina em cima de uma parábola, certo? É uma regra importantíssima para a gente, tá certo? O que devemos ter em mente para compreendermos as parábolas de Cristo? Que elas estão relacionadas a Cristo e ao reino, elas devem ser estudadas à luz do lugar e da época que estão sendo relacionadas, elas são explicadas por Jesus, é uma comparação dos ensinamentos apresentados na parábola com todo o contexto da Escritura. No caso, a parábola, toda a sua história, ela contém uma única verdade, tá bom? Você sabe o que é que acontece muito? As pessoas gostam muito de pregar em cima de parábolas e elas tipificam do jeito que querem, sendo que a parábola ela só tem toda a história, ela só tem uma interpretação, ela só tem uma indicação, certo? Então, com relação à parábola, a gente vê que existem muitos estudos pipocados aí, ideias pipocadas, tá bom? Quando se vai para a regra áurea, que a Bíblia explica a própria Bíblia, aí a gente tem uma confusão de ideias, choques de ideias. Tá? Existe a profecia, todos nós conhecemos, né? Que ela pode ser tanto da revelação direta como da revelação escrita, certo? Ela pode ser uma mensagem direcionada por Deus diretamente, ou ela pode ser a profecia bíblica, tá bom? A profecia das Escrituras. Existe a poesia, que ela está espalhada em toda a Bíblia Sagrada, né? Principalmente no livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, e o livro de Jó também é tido como um livro poético, né? E há poesias no livro de Jó. Nós temos dentro dessa questão poética, porque a cultura hebraica, ela é muito carregada de paralelos, de comparações, certo? Vocês estão estudando teologia, vocês vão criar o amor pelos estudos originais. Estudar hebraico é uma das coisas mais maravilhosas que existe. É uma linguagem muito rica, muito cheia de interpretações, certo? E existe dentro da cultura hebraica, dentro da linguagem hebraica, essa visão poética, tá? E aqui ela vai se dividindo em quê? Em paralelismo sinonímico, paralelismo antitético e o paralelismo sintético, certo? O paralelismo sinonímico, segundo a linha do poema, repete a verdade da primeira. Aqui no Salmo 24, verso 1, diz assim, ó, a exemplo: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Qual é a ideia do paralelismo aqui? Segunda linha do poema, repete a primeira verdade. Ao Senhor pertence a terra, primeira verdade. Tudo que nela tem, o mundo terra, e os que nele habitam, certo? Tudo pertence ao Senhor. O texto do 24, ele tem duas verdades. A primeira verdade em evidência e a segunda verdade confirmando a primeira, certo? Isso aqui é quando nós chamamos de paralelismo sinonímico. Existe o paralelismo antitético, que é a sugestão de contraste. A segunda linha do verso opõe-se à primeira, diferente do sinonímico, certo? A segunda linha do verso opõe-se. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, primeira linha, mas o caminho dos ímpios perecerá, certo? É onde um se contrapõe ou se contrasta do outro. O paralelismo sintético, a segunda linha acrescenta alguma coisa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É como se houvesse dentro da poesia um complemento, uma complementação. Essa ideia é chamada de paralelismo
sintético, certo? Para a gente ir para o encerramento, eu sei que nós já extrapolamos o horário aqui, mas para a gente não ficar sem conclusão, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre a interpretação, inter-relação e execução prática. A gente vai dar uma pulada aqui para a gente entender, ó. Existem 5 métodos de estudo que são análise de versículos, método analítico, sintético, tópico e biográfico. Cada um desses métodos será dividido em 4 partes essenciais: coleta de dados, interpretação, interrelação e execução prática. A coleta de dados, isso aqui tudo, gente, está dentro do que a gente está tratando aqui, na questão da interpretação. É quando você está juntando informações. Na coleta de dados, a nossa primeira atitude diante do objetivo pesquisado, que é a Bíblia, deve ser a observação minuciosa e objetiva dos fatos, para que a gente possa coletar dados necessários a uma posterior análise de interpretação. Antes de qualquer ideia fundamentada, primeiro se faz coleta de dados. Eu achei uma coisa, eu entendi uma coisa. Não pegue um versículo e ache que vai ser o que você está pensando. Primeiro, colete os dados. Vá buscando mais recursos de recursos literários, certo? Procure outros recursos literários, tá bom? Começando com coleta de dados, tá? Segundo, a interpretação é a observação que coletamos. As observações que coletamos são material disponível para ser analisado. A interpretação é o ato que vai ser processado na hora da interpretação para explicar e esclarecer o sentido dos dados coletados. Aí aqui tem aqui na sua apostila, ó, o princípio de interpretação bíblica. Estude a Bíblia partindo do pressuposto que ela é autoridade em questão de religião, fé e doutrina. Segundo, interprete a experiência pessoal à luz das Escrituras. Os exemplos bíblicos só têm autoridade prática quando amparados. Todo cristão tem o direito e responsabilidade de interpretar pessoalmente. Apesar da importância da história da igreja, ela não chega a ser decisiva na fiel interpretação da Escritura, certo? Como, por exemplo, a tradição católica. A autoridade máxima da Igreja Católica não é a Bíblia, é a tradição, certo? Mesmo que a Igreja tenha uma forte participação no contexto histórico, ela não é a autoridade máxima. A autoridade máxima é a Bíblia Sagrada. Vamos para a inter-relação. É o processo em que a relação de 2 ou mais coisas entre si. Na coleta de dados, você precisa ter essa questão de inter-relação. Se o que você está coletando, as coisas estão ligadas umas às outras. E aí na apostila você vai ter muitas outras coisas, né? A análise de versículos, que é o estudo. Nós estamos nisso aqui agora, eu pulei demais? Não, tá aqui, eu pulei demais. É execução prática, para a gente finalizar, tá? É execução prática. A execução da palavra de Deus em nossas vidas é a grande vontade de Deus. Ela sempre nos advertiu para andarmos conforme seus estatutos, sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aprender será sempre mais fácil do que executar. Entretanto, o propósito da Bíblia é transformar nossas vidas e instruir-nos. Nesse sentido, há alguns questionamentos que devemos constantemente fazer para a execução prática. Primeiro, há algum exemplo que devo seguir? Segundo, há alguma ordem que devo obedecer? Terceiro, há algum erro que devo evitar? Quarto, há algum pecado que devo abandonar? E quinto, há algum novo pensamento acerca de Deus? Tudo isso serve para a nossa execução prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O que foi falado para lá ainda serve para cá. Billy Graham dizia assim:
A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. Amém? Espero ter ajudado vocês, espero ter colaborado com vocês, espero ter passado alguma informação importante para vocês. E foi muito bom esse momento com vocês. Meu pastor, nós temos que muito lhe agradecer por esse momento. Você sufocando a sua pessoa. Né? Aula de tarde, à noite o estudo, amanhã tem palestra. Tudo isso vai se desenvolver durante esses momentos tão especial que é o encontro, o primeiro encontro do Ceifa, né? Do Ceará, através da Conemad e também do Ceifa. Eu quero aqui muito mesmo agradecer ao pastor Josué, não somente eu, mas com certeza todos os alunos, né? Eu estou muito feliz hoje, né, sábado, né, que é um momento novo do Ceifa, que era de segunda-feira à noite, o pedido dos alunos passando para sábado de tarde, e hoje nós estamos aqui. Graças a Deus, estamos muito obrigados. Obrigado, pastor Josué. Obrigado aos nossos coordenadores, que já estão aqui em Sobral já, o Francileudo, o Rudinei, né? E a Patrícia. Graças a Deus, a gente já aqui já. E esperando também que o povo de Sobral também esteja todos presentes, vamos aprender. Conhecimento é um processo de construção. Né? Nós vamos pegar aqui os tijolos, que são as experiências do Senhor, né? do Jordi, do pastor Jordi, do pastor Laerte, do pastor Joel. Nós vamos pegar as experiências de vocês, né? Depois da palestra, nós vamos ter um momento construtivo com vocês, onde nós, alunos, né? Uma coisa que eu percebi, pastor Josué, que Deus está usando líderes jovens, como o senhor, como o Jordi, como o Laerte, como o Joel, né, que são os pastores. E eu creio que não foi fácil. E eu creio que Deus ele norteou vocês de como pegar um momento da igreja, como no caso Oroz, como no caso Frecheirinha, como no caso do pastor Jordi, pegou a mocidade, enfim, pegou assim momentos críticos. E hoje, graças a Deus, né, hoje podemos dizer que o Oroz está uma bênção, hoje podemos dizer que Frecheirinha hoje está uma bênção. Então, nós queríamos saber lá no encontro, o que foi que aconteceu para ser uma bênção. Então, eu tenho certeza que o senhor, como também o pastor Laeste, como também o pastor Jordi, como também o pastor Joel, vai compartilhar conosco essas experiências. Porque, com certeza, esses homens e essas mulheres que estão aí, querendo aprender a palavra, eles também querem ser líderes. Eles vão ser líderes de jovens, eles vão ser líderes de igreja, eles vão ser líderes de futuras congregações, ou até de campo. Então, as experiências de vocês vai ser fundamental para nós. Eu sei que gente que não vai... Quem perder, vai perder. Você entendeu a lógica, né? Quem vai perder esse encontro, vai perder um momento tão grandioso e maravilhoso que nós vamos ali aprender com vocês. E, com certeza, Deus vai usar vocês tremendamente nesse primeiro encontro, né, de coordenação do Ceifa. Muito obrigado, pastor Josué. Muito obrigado, meus irmãos. Viu? Desculpa aí o sacrifício que hoje você teve, né? Viajou, chegou quase, bem dizer, de tarde agora, chegou à tarde, já estava correndo já para fazer já essa aula, né? E à noite já vai pregar, e amanhã vai dar palestra, e à noite vai pregar de novo. Meu Deus, olha, só Deus para te dar. Eu acho bom demais. Só Deus para te dar essa graça, meu filho. Muito obrigado mesmo, viu? Gente, amém, muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês. Pastor Josué, pedir só mais uma coisa do senhor. Ore por nós, para Deus abençoar amém. a
o Ceifa. Amém. Vamos orar. Pai, te louvamos, ó Deus. Queremos te agradecer por esse momento rico, esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede nessa tarde. Que todas as palavras, os ensinos que foram aplicados aqui, venham ficar gravados e guardados em nossos corações. Que venhamos crescer, Pai, na graça e no conhecimento da Tua palavra. Fortalecermos as nossas raízes, a nossa estrutura. Edificarmos a nossa casa sobre a rocha, Pai. É o que nós precisamos. Para não sermos presas fáceis. Ajuda, Senhor, esse trabalho tão promissor, Senhor. Que futuros teólogos se levantem, Pai, nessa geração tão corrompida por falta de conhecimento. Nós queremos te louvar pela vida do teu filho, o evangelista Diogo, que está coordenando com tanto amor esse trabalho. Ajuda o teu servo, Pai, que esse trabalho seja, Senhor, um dos trabalhos mais relevantes da nossa convenção aqui no estado do Ceará. Nós te agradecemos por esse dia. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Pai do Senhor. Até mais tarde. Até daqui a pouco, né? Até já, já, né? Até já, já. Pai do Senhor. Amém. Paz do Senhor para todos.